tem um Podcast que a gente gravou com a Paula e a irmã dela. Legal. Que participa, tem uma cena que ela participa do filme, que a gente fala sobre o filme, né? Aí ela contou, né, que ela, fazendo as pesquisas, ela encontrou alguém que agora eu não sei exatamente qual que era se é psicóloga, se é psiquiatra, se é nutricionista, que ela é meio contra dietas, né? E que ela tava tratando um menino que tinha uma alimentação compulsiva, né? Isso. E que ele falou pra ele assim, quando você tá triste, você não precisa comer. Você pode chorar. E que essa foi a forma de que ele encontrou, né? Né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu sou uma pessoa muito alegre, né? Eu não choro tão fácil assim, né? Quem sabe eu consigo emagrecer chorando. Eu já tive paciente que justamente foi porque estava com vários problemas de saúde, e aí a gente conversando, eu vi que tinha um problema com a mãe dele, etc. E aí ele chorou e falou para mim assim, fazem 25 anos que eu não choro desde que minha mãe morreu. Nossa, Então, foi um bloqueio? Sim, e aí ele começou a se tornar workaholic, que ele precisava suprir a família, não sei se ele prometeu alguma coisa no leito de morte da mãe, e ele com 36 anos estava quase para ter um infarto mesmo, que ele estava numa condição assim de saúde muito ruim, dislipidemia, diabetes, hipertensão, que levou a tudo isso. E justamente tem casos onde as pessoas comem porque tem o vazio da alma, e desse vazio da alma ela tenta preencher com o quê? Com comida. E não vai preencher nunca. E eu sempre brinco, eu falo, não tem gente que tem compulsão, por exemplo, por brócolis. A compulsão que é coisa gordurosa, doce, né? Ninguém vai ter compulsão em dizer, vou comer 3 quilos de brócolis. Quando o Zunzani falou assim, a comida não vai preencher, eu tava quase falando assim, é que você não conhece os lugares que eu conheço, assim, de restaurante. Mas então, você se formou em medicina, não exerceu, aí começou a fazer, depois de muito tempo, trabalho voluntário, para ir voltar a exercer realmente a medicina, foi isso? Eu trabalhei na igreja, né, para poder com essas questões. Eu fui convidada e aí depois que eu fiz as viagens missionárias, eu acabei vendo criança, por exemplo, e indígena no Amazonas. E essa população ribeirinha, eles respondem muito fácil à questão de medicações. Foi impressionante. Uma criança que não estava conseguindo andar. E eu não tinha ido com esse intuito de exercer a medicina, mas com uma caixinha pequena de primeiros socorros e um canivete Victorinox, deste tamanhozinho, tinha uma tesourinha e uma pinça, eu consegui fazer o desbridamento da ferida dela, eu fiz a asepsia, fui de moto para a cidade, comprei medicamentos, antibióticos, tudo, dei para essa criança, no dia seguinte ela estava correndo. Foi muito emocionante. Então eu falei, alguma coisa está me dizendo que eu tenho que voltar. E aí, depois de, digamos assim, de uma certa idade, então eu acabei pensando, ou eu faço agora, ou eu não consigo voltar mais para a medicina. E aí foi que eu resolvi estudar para poder prestar a prova de residência. Eu acabei fazendo residência em nutrologia, e é a área que eu amo, que eu descobri que, graças a Deus, eu tentei repetir de ano na faculdade. Eu faltei 1 mês na faculdade e não me reprovaram. Por quê? Porque eu queria ser reprovada para dizer, olha, eu vou ter que desistir porque eu fui reprovada. Ah, é? E o professor não me reprovou. Ele falou, você vai fazer trabalho e vai entregar. E aí eu não fui reprovada. E hoje eu penso, né? Graças a Deus. Porque hoje eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. E assim, eu fiz exatamente a ressignificação, digamos, da maturidade. E aí hoje eu trabalho com o que eu gosto, né? E saber que eu posso mudar desfecho de várias doenças graves, eu faço acompanhamento, eu trabalho com pacientes com sonda nasoenteral, com gastrostomia, né? Isso me dá, assim, uma alegria muito grande. E para você ver como é engraçado, né? Voltar a trabalhar agora não foi só uma questão de você ajudar outras pessoas com a sua profissão, mas com um exemplo, né? Como eu contei aqui no começo, né?
a professora Beth, ela foi vice-diretora da escola dominical nos Rondá, ela saiu bem no ano que eu entrei. Então eu tinha uma lembrança dela, eu tenho quase certeza que essa pessoa que eu vou entrevistar é a pessoa que eu já vi nos Rondá. Eu também falei, eu conheço ele de algum lugar. Aí eu perguntei para a Suzana Lee, que ela foi a minha tutora. Quando eu entrei como professor dominical, eu fui estagiário dela, né? Então ela assim, é uma grande referência, um grande exemplo para mim. Eu lembrava que ela era professora já naquela época, de 8 anos. Eu perguntei, por acaso, essa pessoa que eu vou conversar, ela não foi diretora da escola? Ela falou assim, foi, e ela é uma grande referência para mim por causa dela, que eu estou agora estudando serviço social. Tipo, agora, assim, já depois de muito tempo. E ela, assim, aí você me contando essa história, para você ver que, né, quantos frutos essa volta à medicina trouxe. Não foi só tratar pacientes, né? Meu Deus do céu, acho que eu vou chorar, viu? Mas, nossa, parabéns para a Suzana. Mas, assim, eu realmente... a minha filha fala isso muito para mim. Fala assim, mãe, agora eu vou chorar. Falando de filho, a gente chora. Mas ela fala que tem orgulho de mim justamente por isso. Porque eu acabei... Realmente, não era fácil para mim, com a minha idade, poder estar no ambiente hospitalar que eu tinha renegado a minha vida inteira e eu voltar para esse ambiente e trabalhar junto com jovens, né? Então, eu dizia, gente, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu quero. Tanto que na entrevista, porque a gente tem prova teórica, a gente tem entrevista, tem currículo, etc. E na entrevista eu falei justamente isso, eu quero aprender. Eu quero aprender, eu estou aqui, estou disposta, eu quero aprender, né? E, assim, me aprovaram, lógico que teve a prova, etc, tal, e foi a melhor coisa, foi muito difícil, foram 2 anos, assim, para morrer, porque para voltar do zero não foi fácil, mas se eu não tivesse feito, por isso que eu sempre digo, nunca se arrependa do que você... aquela coisa de você ficar, será que eu deveria? Detesto isso. Faz. Se der errado, você tentou. Então, a minha filha fala, eu tenho orgulho de você, mãe, porque você, nossa, tipo, né? Então, eu tenho orgulho de mim também, tá? Olha, acho que eu posso falar em nome da nossa comunidade. A gente tem orgulho de você. Meu Deus, agora eu vou chorar de verdade. É verdade, assim, eu fiquei, assim, muito preocupado, assim, do tipo... a gente não tem nada para os nossos idosos, será? É um estudo de mestrado, assim, não é um milagre, não é alguma coisa concreta, mas é um... Mas quem sabe? Mas é um começo, né? Existe um ditado coreano que é Shijagan Panida, né? O começo já é metade, né? O começo já é metade do caminho, né? Tudo bem que foi há 10 anos, aí eu tenho recebi hoje uma ótima notícia de que tem alguém que já fez uma repaginada, uma nova atualização desse projeto. Então, assim, talvez não seja para os meus pais, né? Mas quem sabe seja alguma coisa que, para quando eu estiver velho, vamos pensar como investimento, a gente vai ficar velho, né? Exatamente. Essa é a questão da gente entender como curso de vida. Envelhecimento é curso de vida, não é um negócio tão longe assim, né? Que a gente pode realmente ter... mesmo a gente acha assim, mas aí eu tenho doenças, eu não vou, etc. Mas se eu tenho doenças, mas está bem controladinho, eu sou saudável. Então eu posso participar e fazer muitas coisas. E para a nossa geração vai ser bacana porque a gente fala a língua. Então nós temos que começar a semear hoje. Então por que não fazer para eles e a gente colher os frutos depois para nós também?